Em 11 de março de 1942, o general Douglas MacArthur e sua família fugiram da ilha de Corregidor, na Baía de Manila, nas Filipinas, através de águas patrulhadas pelos japoneses. As Filipinas caíram nas mãos dos japoneses pouco tempo depois. Em teoria, MacArthur havia sofrido uma derrota terrível. Mas 2 anos e meio depois, ele voltou para se vingar, cumprindo sua promessa feita em 1942, quando deixou as Filipinas. Eu voltarei. Quem foi o general que perdeu e depois reconquistou as Filipinas? Como ele acabou sendo o homem encarregado de reconstruir a sociedade japonesa após a guerra? Esta é a história do general Douglas MacArthur, o general mais controverso dos Estados Unidos. O homem conhecido na história como Douglas MacArthur nasceu em 26 de janeiro de 1880 na cidade de Little Rock, no estado do Arkansas, no sul dos Estados Unidos. O pai de Douglas era Arthur MacArthur Jr., um tenente-general do Exército dos Estados Unidos. Seu avô, Arthur MacArthur Sr., era advogado, juiz e político, nascido em Glasgow, na Escócia, e que migrou para Massachusetts quando tinha 13 anos de idade. Ele prosperou nos Estados Unidos e se tornou governador de Wisconsin. Arthur Jr. começou a servir na Guerra Civil Americana pelo lado da União pouco depois de completar 17 anos de idade. Embora ele também tenha estudado direito, ele priorizou sua carreira militar depois de receber a Medalha de Honra por seu serviço durante a guerra. No final das contas, ele serviu em muitos lugares diferentes à medida que os Estados Unidos e sua influência se expandiam. Isso incluiu lotações na fronteira oeste, em Utah e no Novo México. Ele foi um comandante de destaque na Guerra Hispano-Americana de 1898 e serviu como governador das Filipinas entre maio de 1900 e julho de 1901. Tudo isso é importante porque destaca como Douglas era um filho de militar antes mesmo desse termo ser realmente utilizado. Ou seja, alguém que por ser filho de militar passou a juventude mudando de base militar. Isso significa que os MacArthurs também tinham ligações com as Filipinas desde o início da fase do domínio americano, lá após a Guerra Hispano-Americana. Arthur se casou com Mary Pinckney Hardy em 1875. Eles tiveram 3 filhos, Arthur, o terceiro, Malcolm e Douglas. Malcolm morreu de sarampo na infância. Douglas passou a infância em uma sucessão de bases militares na fronteira oeste, enquanto os Estados Unidos consolidavam seu controle sobre lugares como Utah, as Dakotas e o noroeste do Pacífico, além do Novo México e do Arizona no final do século XIX. Muitos desses lugares eram praticamente terras sem lei no último quarto do século XIX. Por essa razão, comandantes do exército como Arthur MacArthur supervisionavam grupos de soldados em vários locais durante as décadas de 1880 e 1890. É frequentemente observado que a mãe de Douglas o vestia com vestidos quando criança. Isso é verdade, mas deve-se notar que não era tão incomum durante a Era Dourada. Talvez a intensidade disso refletisse o desejo não realizado de Mary por uma filha. Em 1889, a família voltou para o leste, para Washington, D.C., e Douglas estudou lá por vários anos antes de os MacArthurs partirem novamente. O destino dessa vez foi o Texas. Em San Antônio, ele frequentou a Academia Militar do Oeste do Texas, onde se destacou e foi o melhor aluno da turma no último ano. A partir disso, ele foi admitido na Academia Militar de West Point em 1899. Sua mãe morava perto, em Nova York, enquanto o pai de Douglas estava nas Filipinas.
Isso fez com que ele fosse zombado pelo comportamento aparentemente superprotetor de sua mãe, embora isso certamente não tenha limitado o desempenho de Douglas. Ele foi um dos alunos de melhor desempenho durante seus 3 anos em West Point e, em 1902, foi comissionado diretamente para o Corpo de Engenheiros do Exército, como segundo tenente. Após se formar em West Point, Douglas foi novamente para o oeste até a Califórnia. O mandato de seu pai como governador das Filipinas terminou em 4 de julho de 1901 e ele foi chamado de volta para a costa oeste. Embora não tenha sido declarado explicitamente, ele foi chamado de volta das Filipinas depois que o governo de William McKinley decidiu que ele não era o homem certo para o cargo, para tentar subjugar a rebelião generalizada que estava ocorrendo entre os Moro na ilha sul de Mindanao. As Filipinas foram um cenário com o qual gerações sucessivas dos MacArthur teriam uma relação de amor e ódio. Enquanto seu pai pode ter sido chamado de volta do arquipélago de ilhas no Sudeste Asiático, Douglas foi enviado para as Filipinas em 1903 para assumir seu primeiro posto como oficial recém-comissionado, recém-saído de West Point. Ele contraiu malária em 1904 e foi enviado de volta para a Califórnia para se recuperar. Depois disso, ele foi nomeado ajudante de ordens de seu pai. Arthur estava prestes a embarcar em uma missão pelo Pacífico Ocidental e Ásia, enquanto a Marinha dos Estados Unidos, sob o comando do presidente Theodore Roosevelt, buscava se projetar mais como uma potência do Pacífico. Douglas estava constantemente em movimento desde então. Entre 1907 e 1910, ele estava de volta aos Estados Unidos, designado para várias escolas militares e quartéis. Seu pai se aposentou discretamente no meio disso, após ter sido preterido para o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército. Ele morreu em 1912. Antes disso, Douglas havia servido por um período no Panamá, onde os militares dos Estados Unidos estavam envolvidos na conclusão do projeto do Canal do Panamá, depois que o governo assumiu o empreendimento dos franceses em 1904. Douglas foi designado para o gabinete do chefe do Estado-Maior em 1912, a estrutura de comando central dos militares dos Estados Unidos. Douglas já era oficial experiente ao chegar aos 30 e poucos anos. Ele havia servido nas Filipinas, no Panamá e em bases na Califórnia, no Texas e em Wisconsin. No entanto, com exceção da rebelião nas Filipinas, ele realmente ainda não tinha estado perto de uma guerra de verdade. Além disso, seu período de serviço no Sudeste Asiático envolveu a construção de fortes e não combates, e foi interrompido pela malária. Os acontecimentos de 1914 foram, portanto, importantes em sua ascensão como comandante militar e pela experiência que adquiriu. Em abril, MacArthur foi designado para a expedição de Vera Cruz. Desde 1910, o México estava mergulhado em uma ampla revolução política e social. Isso acabou resultando na morte de entre 1,5 milhão e 2,5 milhões de pessoas, além do deslocamento de milhões de outras. Inevitavelmente, o conflito acabou atravessando a fronteira sul para a Califórnia, Arizona, Novo México e Texas, embora, na maior parte do tempo, os Estados Unidos tenham conseguido conter a situação. A primeira grande intervenção militar dos Estados Unidos ocorreu em abril de 1914, após o incidente de Tampico, no nordeste do México, que resultou em confrontos entre as forças mexicanas e a Marinha dos Estados Unidos. Em resposta, o presidente Woodrow Wilson ordenou uma expedição para ocupar o porto mexicano de Vera Cruz. MacArthur chegou à linha de frente no início de maio. Pouco tempo depois, ele liderou uma pequena missão para estabelecer o controle sobre a linha ferroviária local, durante a qual ele e seus homens foram atacados. MacArthur teve seu uniforme atingido de raspão por várias balas, mas escapou ileso. Depois disso, ele foi indicado para a Medalha de Honra.
A comissão de premiação decidiu não concedê-la, observando que MacArthur não tinha autorização para conduzir a missão, um sinal preocupante desde cedo de sua tendência a exceder sua autoridade. Vera Cruz permaneceu sob ocupação militar dos Estados Unidos até o fim da expedição, em novembro de 1914. Parte do motivo para o desengajamento dos Estados Unidos do México no início do inverno de 1914 foi que eventos internacionais estavam colocando os americanos em uma situação potencialmente perigosa. A Primeira Guerra Mundial havia estourado na Europa no verão de 1914. Os Estados Unidos permaneceram neutros a princípio. No entanto, tinha interesses tanto no Oceano Atlântico quanto no Oceano Pacífico. Sua posição era especialmente difícil no Atlântico, pois o governo alemão persistia em realizar guerra submarina irrestrita. O afundamento de muitos navios americanos, assim como a interferência alemã no México, acabaram levando o governo de Woodrow Wilson a declarar guerra à Alemanha em abril de 1917. Nessa época, MacArthur já era major. Após a expedição de Vera Cruz, MacArthur foi nomeado chefe do Departamento de Informação e, consequentemente, tornou-se o chefe de relações com a mídia do Exército dos Estados Unidos. Quando o país entrou na guerra em abril de 1917, ele foi nomeado para comandar a 42ª Divisão de Infantaria, uma das unidades que seria mobilizada rapidamente e enviada para a Europa. Enquanto uma conscrição mais ampla estava em andamento para uma campanha mais extensa em 1918, a 42ª ficou conhecida como Divisão Arco-Íris, por ter sido formada por pessoas de diferentes partes dos Estados Unidos e de diferentes grupos étnicos, numa época em que as divisões geralmente eram criadas seguindo linhas étnicas rígidas. MacArthur chegou com seus homens à frente ocidental na França em novembro. Eles entraram em serviço ativo em fevereiro de 1918. Em março, MacArthur foi exposto ao gás mostarda depois de esquecer sua máscara de gás enquanto saía para o serviço. Em meados de julho de 1918, MacArthur e seus homens lutaram na campanha de Champagne-Marne. Isso aconteceu durante a última grande tentativa da Alemanha de romper e virar a guerra na frente ocidental a seu favor, antes que as forças dos Estados Unidos se tornassem tão numerosas na França que a derrota se tornasse inevitável. Esse avanço final fracassou, e no outono britânicos, franceses e americanos estavam avançando lentamente para o leste. Entre setembro e novembro, MacArthur participou da ofensiva de Saint-Mihiel e da ofensiva de Meuse-Argonne. A ofensiva de Meuse-Argonne continua sendo a maior ofensiva militar da história dos Estados Unidos em termos de efetivo, já que mais de 1 milhão de soldados americanos foram mobilizados. No final, a conquista direta do Império Alemão não seria necessária. No início de novembro, o Império Alemão entrou em colapso internamente. Kaiser Guilherme II abdicou no dia 9 de novembro e o armistício que encerrou os combates foi assinado 2 dias depois. E a Alemanha então mergulhou na Revolução Alemã, um período de intensa guerra civil e conflito ideológico em cidades como Berlim e Munique. No meio desse caos, MacArthur foi designado para liderar a 42ª Divisão até a Renânia, para ocupar e administrar o distrito do Vale do Ruhr. Era vital para a reconstrução do pós-guerra que a produção de itens como ferro e aço, junto com a mineração de carvão, fosse retomada o mais rápido possível na Renânia. Essa foi a primeira experiência de MacArthur com a ocupação militar de um inimigo derrotado e a reconstrução de sua sociedade e economia.
A divisão de MacArthur deixou a França em abril de 1919, enquanto as negociações de paz aconteciam em Paris e grandes partes do continente estavam se desintegrando em guerras civis, revoluções e conflitos de independência. Em seus últimos meses na Europa, MacArthur supervisionou a manutenção da ocupação militar de partes da Renânia alemã. Essa foi uma experiência útil quando ele assumiu seu papel na ocupação e reconstrução do Japão após a Segunda Guerra Mundial. De volta aos Estados Unidos em 1919, ele foi nomeado superintendente da Academia Militar de West Point. Com 39 anos de idade, MacArthur era o oficial mais jovem a ocupar essa posição em mais de 100 anos. Nos 3 anos seguintes, ele reformulou e reestruturou o currículo. Durante a guerra, a ênfase em West Point era treinar oficiais e cumprir os requisitos mínimos o mais rápido possível para então enviá-los para a França. MacArthur queria uma abordagem mais cuidadosa para o treinamento de oficiais e também introduziu o estudo de disciplinas como história e política. Em 1922, MacArthur foi para as Filipinas. O arquipélago das ilhas permaneceu sob ocupação dos Estados Unidos após a Guerra Hispano-Americana e havia uma grande presença militar lá, já que a agitação continuava na ilha de Mindanao, no sul do arquipélago. MacArthur serviu nas Filipinas em meados da década de 1920 e novamente por 1 ano e meio no final da década de 1920. Ele foi promovido ao posto de general de divisão no início de 1925. Em agosto de 1927, enquanto estava de volta à América, ele foi nomeado o novo presidente do Comitê Olímpico Americano após a morte repentina do então presidente William C. Prout. Nessa função, MacArthur ficou encarregado de preparar os atletas para os Jogos Olímpicos de Verão, que foram realizados em Amsterdã em 1928. Douglas também começou uma família durante a década de 1920. Ele se casou relativamente tarde na vida, pelos padrões do início do século XX. Sua esposa era Louise Cromwell. Ela vinha de uma família conhecida da sociedade de Nova York e era rica. Ela e Douglas se conheceram em 1921, quando ele tinha 41 anos e ela 31. Ela já havia sido casada anteriormente com Walter Brooks Jr. e já tinha 2 filhos desse casamento, que terminou em divórcio em 1919. Isso significou que Douglas se tornou padrasto de Evelyn e Walter quando se casou com Louise no Dia dos Namorados de 1922 em Palm Beach. O casamento, o segundo dos 4 casamentos de Louise ao todo, durou até 1929. Foi uma união estranha. Louise era uma mulher emancipada dos anos 1920, enquanto Douglas era socialmente convencional, com valores enraizados naqueles que adquiriu, crescendo nas décadas de 1890 e 1900. Para aumentar a incompatibilidade entre eles, MacArthur foi enviado para as Filipinas não muito tempo depois do casamento, e eles passaram grande parte dos anos em que estiveram casados vivendo separados. Eles não tiveram filhos antes de se divorciarem em 1929. Em 1937, MacArthur se casou novamente com June Fairclough, filha de um banqueiro do Tennessee. Embora Douglas tivesse 57 anos na época, Jean tinha apenas 38 e ainda podia ter filhos. O único filho deles, Arthur MacArthur, o quarto, nasceu em fevereiro de 1938. Durante a década de 1930, a carreira de Douglas continuou progredindo. Ele retornou de sua última missão nas Filipinas em 1930. Logo depois, ele foi nomeado para o cargo que seu pai havia sido preterido 1/4 de século antes. Aos 50 anos de idade, ele foi nomeado chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos e promovido a major-general. Relatórios da imprensa proliferaram no período seguinte sobre o comportamento excessivo de MacArthur.
Dizia-se que ele agia mais como um governante militar do que como chefe do Estado-Maior, presidindo uma espécie de tribunal militar e fazendo declarações abrangentes sobre como os Estados Unidos poderiam em breve precisar de um homem forte militar para evitar uma revolução nas ruas. É preciso manter o contexto em mente. A Grande Depressão estava em andamento, o desemprego havia disparado e o fascismo dominava a Europa, com os nazistas chegando ao poder na Alemanha no início de 1933. A União Soviética não só saiu vitoriosa da Guerra Civil Russa após a Primeira Guerra Mundial, como também consolidou seu governo, e o apoio ao comunismo estava crescendo em muitos países. A política de MacArthur era inequívoca. Ele via os russos como uma ameaça, ao mesmo tempo em que queria acelerar ainda mais a ascensão dos Estados Unidos como a principal potência no Oceano Pacífico. Seu populismo ficou evidente em 1932, quando cerca de 43 mil veteranos militares marcharam até Washington para exigir seus bônus do exército, e que as pensões deveriam ser pagas antecipadamente em resposta à crise econômica. MacArthur, inicialmente, enviou equipamentos de acampamento para o Exército Bônus, como ficou conhecido. Então, quando surgiram temores de que a liderança do Exército Bônus havia sido infiltrada por comunistas, ele ordenou uma repressão severa, incluindo o uso de tanques e gás lacrimogênio. Muitas pessoas elogiaram os métodos inflexíveis de MacArthur, enquanto ignoravam cuidadosamente seu apoio anterior aos veteranos. É altamente discutível se ele estava agindo com informações reais sobre a liderança do Exército Bônus ou apenas por intuição. MacArthur era republicano, mas tinha um bom relacionamento com o presidente Franklin Delano Roosevelt, que assumiu o cargo em 1933 e permaneceu como presidente até 1945. Em 1935, ele aceitou uma oferta para assumir um novo cargo nas Filipinas, que tinha o título um tanto complicado de chefe do escritório de assessor militar do governo da Comunidade das Filipinas. Os Estados Unidos começaram a conceder mais independência às Filipinas naquele ano, e o primeiro presidente do recém-criado governo da comunidade, Manuel L. Quezon, contratou MacArthur com um salário enorme para treinar e preparar um novo exército filipino. Assim, MacArthur voltou para o Sudeste Asiático. Ele passou 6 anos nesse novo cargo e seu filho nasceu em Manila. Era um trabalho vital. Em 1931, o Império do Japão, que já controlava a Coreia, invadiu a região da Manchúria, na China, e a transformou no estado fantoche de Manchukuo. Em 1937, uma guerra mais ampla começou com a China e ficou totalmente evidente que os japoneses estavam determinados a se tornar a potência dominante no Extremo Oriente. Um problema para eles era o petróleo. Tóquio dependia dos Estados Unidos para obter petróleo e manter sua economia e exército funcionando. Se o governo de Roosevelt reduzisse o fornecimento, isso poderia desencadear um conflito. Isso também poderia levar os japoneses a tentar tomar a fonte mais próxima de petróleo abundante, que ficava na região da ilha de Bornéu. As Filipinas ficavam logo ao lado. MacArthur passou o final dos anos 1930 e o início dos anos 1940 treinando o exército filipino enquanto o Império do Japão expandia-se na China. Tropas americanas também permaneceram nas Filipinas, já que o arquipélago continuava sendo um território dependente dos Estados Unidos. Em julho de 1941, em resposta à crescente ameaça de guerra com o Japão e à situação que se deteriorava na Europa e em outras partes do mundo. Após o início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, Roosevelt federalizou as forças militares filipinas que MacArthur vinha treinando há 6 anos. Isso significou que ele deixou de ser um contratado militar semi-privado para retornar ao exército dos Estados Unidos como comandante oficial mais uma vez.
4 meses e meio depois, os Estados Unidos, as Filipinas e MacArthur foram violentamente arrastados para Zelaracy. Em 8 de dezembro de 1940, 1 horas após o ataque japonês a Pearl Harbor, no Havaí, o Japão atacou as Filipinas, destruindo grande parte dos aviões americanos estacionados lá, além de outros recursos. Intensos bombardeios aéreos e navais reduziram ainda mais as forças de MacArthur, enquanto os japoneses se preparavam para desembarques anfíbios. Em resposta, MacArthur transferiu seu quartel-general para a Ilha de Corregidor, na Baía de Manila. A Batalha das Filipinas continuou até maio de 1942, quando os últimos redutos da resistência filipina e americana capitularam diante dos japoneses. Nessa época, MacArthur já havia partido há muito tempo. Ele havia recebido ordens de Roosevelt para fugir antes de ser capturado e, em meados de março, ele e seus conselheiros e oficiais mais próximos escaparam de Corregidor. O Império do Japão atingiu seu auge no final de 1942 e início de 1943, ao expandir seu controle sobre todo o Sudeste Asiático, Birmânia e grandes partes do Pacífico Ocidental. Após sua fuga das Filipinas, MacArthur foi condecorado com a Medalha de Honra, para a qual havia sido recomendado pela primeira vez em 1914. Essa foi uma decisão controversa. Embora ninguém pudesse negar que sua posição nas Filipinas havia sido difícil e que nenhum comandante teria conseguido manter as ilhas. Diante do ataque surpresa japonês, houve questionamentos sobre a forma como MacArthur havia se comportado. Notícias chegaram de que pouco antes de deixar as Filipinas, MacArthur havia aceitado $500 mil como pagamento pelo cumprimento de seu contrato com o governo da Commonwealth, uma quantia equivalente a cerca de $8 milhões hoje em dia. Isso não pegou bem diante da adversidade criada para todos os americanos pela guerra. Além disso, houve críticas à resposta imediata de MacArthur ao receber a notícia de que os japoneses haviam atacado Pearl Harbor. Alguns observadores notaram na época que ele deveria ter seguido os planos de contingência dos Estados Unidos e atacado imediatamente o que então era conhecido como Formosa, atualmente Taiwan. O general americano Dwight Eisenhower também destacou que a Medalha de Honra era concedida por atos de bravura especial em combate. As ações de MacArthur nas Filipinas não se qualificavam. No entanto, para salvar as aparências por seu abandono das Filipinas, a medalha foi concedida em 1942. Com 62 anos de idade, MacArthur foi o mais velho a receber a medalha em serviço ativo. MacArthur foi nomeado Comandante Supremo das Forças Aliadas na área do Sudoeste do Pacífico em abril de 1942. Isso significava que ele tinha o comando geral das Forças Aliadas no Sudoeste do Pacífico, cujo teatro de operações ativo estava centrado na Nova Guiné e na Oceania Ocidental em 1942, estendendo-se ao sul em direção à Austrália. A ambição japonesa era conquistar o restante dessas ilhas e, se possível, garantir uma cabeça de ponte na Austrália. Como comandante supremo, MacArthur precisava coordenar-se com os australianos para se preparar para qualquer invasão desse tipo. O plano, caso as coisas dessem errado, era ceder o norte da Austrália aos japoneses e recuar para a linha de Brisbane, para usar o deserto na defesa dos principais centros populacionais da Austrália, no sudeste do continente. Os aliados nunca precisaram recorrer a esse plano, já que a derrota japonesa na Batalha de Midway, em junho de 1942, reduziu sua capacidade de expansão no Pacífico. MacArthur, portanto, concentrou seus recursos em garantir que os japoneses não avançassem mais ao sul do que a Nova Guiné.
Embora os japoneses tenham tomado a colônia holandesa no lado oeste da ilha, as forças de MacArthur impediram que eles capturassem toda a ilha e, em grande parte, os expulsaram do oeste na segunda metade de 1942. Essa foi uma campanha dura em condições tropicais infestadas de doenças. Em 1943, a guerra estava se voltando definitivamente contra o Japão. O Japão continuou avançando na Birmânia e ameaçou tomar a cidade de Calcutá, no nordeste da Índia. Enquanto isso, a China continuava sendo um cenário interminável de morte e destruição, onde mais de 20 milhões de pessoas perderiam suas vidas antes do fim da guerra. No entanto, mais a leste, no Pacífico Ocidental, a mão de obra e a capacidade industrial dos Estados Unidos começavam a ser totalmente empregadas. Em fevereiro de 1943, a campanha de Guadalcanal terminou com a vitória dos Estados Unidos. Bolsões de resistência japonesa continuaram na Nova Guiné, mas eram mais como ilhas isoladas de resistência fanática japonesa e podiam ser contornados na campanha mais ampla. MacArthur, portanto, começou a planejar seu retorno às Filipinas para vingar a derrota de 1942. A campanha foi lançada em meados de outubro de 1944, quando a Batalha do Golfo de Leyte debilitou o poder naval e aéreo japonês nas ilhas e ao redor do arquipélago. No dia 20 de outubro, MacArthur acidentalmente protagonizou uma obra-prima de propaganda militar ao ser fotografado caminhando pela água até a praia de Red Beach, em Leyte. O plano era que ele fosse fotografado já em terra firme, porém, seu barco encalhou antes de chegar à terra seca, o que o obrigou a atravessar a água até a praia. Isso causou uma impressão muito melhor do que a foto planejada. A foto foi divulgada junto com o texto do discurso que MacArthur fez em sua chegada, no qual ele declarou: "Povo das Filipinas, eu voltei." As Filipinas foram gradualmente conquistadas ao longo dos 6 meses seguintes e transformadas em uma base avançada para bombardear alvos japoneses em Formosa, na China e nas ilhas japonesas. Essas vitórias dos aliados sobre os japoneses aconteceram entre 1942 e o verão de 1945. Em um ambiente no qual a maior parte dos recursos aliados estava sendo direcionada para derrotar os nazistas e as outras potências do eixo na Europa. O plano era focar no Japão depois que os alemães fossem derrotados. Diante disso, a questão era quando os japoneses seriam derrotados, não se seriam. O problema, como demonstrado pela forma como bolsões de soldados japoneses fanáticos se recusaram a se render na Nova Guiné e em várias partes das Filipinas, era que uma invasão anfíbia do próprio Japão seria necessária para acabar com a guerra. Durante toda a primavera e verão de 1945, MacArthur foi um dos principais comandantes que prepararam os planos para a invasão. Em associação com o governo civil do presidente Harry Truman, que sucedeu Roosevelt após sua morte em 12 de abril de 1945, as estimativas eram de que entre 1 milhão e 1,5 milhão de soldados poderiam perder suas vidas na campanha. Portanto, quando chegou a notícia de que o Projeto Manhattan para desenvolver uma arma nuclear nos Estados Unidos havia dado frutos em 16 de julho de 1945, o governo de Truman decidiu imediatamente usar a nova arma. 2 bombas foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. O Japão se rendeu em 15 de agosto. A assinatura formal da rendição aconteceu em 2 de setembro, após MacArthur chegar à Baía de Tóquio a bordo do USS Missouri. MacArthur não apenas supervisionou a rendição formal do Japão. 4 dias antes, ele havia sido nomeado para supervisionar o governo japonês após a rendição e para iniciar o processo de reconstrução do Japão no pós-guerra.
Isso não se tratava apenas de reconstruir o país. Também havia represálias. Muitas vezes isso é esquecido devido ao Holocausto na Europa. Os japoneses cometeram crimes de guerra horríveis na China e no Sudeste Asiático, e muitos comandantes e líderes políticos foram julgados após a guerra. MacArthur supervisionou as atividades do tribunal a partir do final de 1945. A única coisa contra a qual ele alertou foi processar o imperador Hirohito. Muitos americanos achavam que o imperador tinha sido uma figura central na guerra e nos crimes do Japão. MacArthur aconselhou o governo de Truman a ir além disso e pensar estrategicamente sobre como um imperador colaborativo poderia ser usado para promover a paz e a reforma. Seguindo seu conselho, Hirohito escapou de ser processado e nem sequer foi forçado a abdicar. Ele permaneceu como imperador até sua morte em 1989. Além disso, MacArthur supervisionou o início da desradicalização do Japão após a guerra e a reconstrução de sua economia. Assim como aconteceu com a Alemanha após o conflito, isso foi um sucesso incrível. A prosperidade econômica levou ambas as nações a se tornarem estados modelo dentro do sistema ocidental. O Japão se tornou a segunda maior economia do mundo até ser ultrapassado no início do século XXI pela China. Os generais americanos tendem a se envolver mais de perto na política dos Estados Unidos do que na maioria dos outros países ocidentais. O primeiro presidente, George Washington, foi o comandante do Exército Continental durante a Guerra Revolucionária. Muitos generais veteranos, como Ulysses S. Grant e Dwight Eisenhower, se tornaram presidentes. MacArthur havia se imposto na consciência americana à medida que a Segunda Guerra Mundial avançava e era visto como um potencial candidato à presidência após o conflito. De fato, mesmo em 1943 e 1944, enquanto ainda comandava ativamente no Pacífico, ele se reuniu com apoiadores sobre a possibilidade de desafiar Roosevelt na eleição de 1944. Embora tenha decidido não fazê-lo naquela ocasião, ele realmente tentou se tornar o candidato do Partido Republicano em 1948. Ele enfrentou um grande número de candidatos. O governador de Nova York e candidato derrotado do partido em 1944, Thomas Dewey, era o favorito, enquanto o governador da Califórnia, Earl Warren, e Robert Taft, filho do 27º presidente William Taft, estavam entre os outros candidatos notáveis. A candidatura de MacArthur foi um desastre. Ele adiou o anúncio oficial de sua candidatura, esperando que uma campanha de votos por escrito pudesse ser organizada sem que ele precisasse lançar formalmente sua candidatura. Isso fez com que ele entrasse na corrida tarde, e também não estava claro se ele pretendia renunciar aos seus cargos militares para concorrer. Quando ele não conseguiu causar nenhuma impressão significativa em algumas primárias importantes do meio-oeste, ele desistiu da corrida. Dewey acabou se tornando novamente o candidato do Partido Republicano e perdeu para Truman. MacArthur estava entrando na casa dos 60 anos quando concorreu à candidatura do Partido Republicano em 1948. Ele teria que se aposentar em breve, mas havia um último episódio polêmico em sua longa e colorida carreira. A Península Coreana havia sido dividida em uma esfera de influência ocidental e dos Estados Unidos no sul e um bloco alinhado à União Soviética no norte ao final da Segunda Guerra Mundial. O ponto de demarcação foi estabelecido ao longo da linha do 38º, o paralelo ao norte do Equador. No período pós-guerra, foi estabelecido um regime comunista liderado por Kim Il-sung, um guerrilheiro marxista que havia lutado por anos contra os japoneses. No norte, enquanto no sul, o que deveria ser uma democracia ao estilo ocidental foi estabelecido.
Isso foi liderado por Syngman Rhee a partir de 1948, um político que hoje é geralmente visto como um governante autoritário. Em 1949, os comunistas chineses venceram a longa Guerra Civil Chinesa. Encorajado pela falta de disposição dos Estados Unidos em apoiar os nacionalistas lá, Kim Il-sung invadiu a Coreia do Sul em junho de 1950 com o objetivo de unificar a Coreia sob o regime comunista. Sua aposta estratégica foi mal avaliada. Os Estados Unidos e a recém-criada Organização das Nações Unidas votaram para intervir. Como ele estava no Japão, perto dali, e o grande número de tropas sob seu comando, MacArthur foi nomeado comandante em chefe da campanha. Ele lançou uma invasão anfíbia à Coreia do Sul depois que os norte-coreanos haviam tomado a maior parte da península no final do verão. Sob seu comando, as forças de socorro das Nações Unidas conquistaram cabeças de pontes seguras na Coreia do Sul e depois avançaram rapidamente para retomar a cidade de Seul. Após isso, as tropas da ONU e dos Estados Unidos invadiram a Coreia do Norte e capturaram a capital, Pyongyang, em meados de outubro de 1950. Foi nesse momento que a China interveio na guerra, um acontecimento que levou aos eventos mais infames da longa carreira de MacArthur. A intervenção chinesa na Guerra da Coreia fez o equilíbrio de forças no conflito voltar a favorecer os comunistas. Em outubro de 1950, 250.000 de homens foi mobilizado na Manchúria, a região ao norte da Península Coreana. Então, cerca de 200.000 começaram a se deslocar ao sul do rio Yalu, entrando na Coreia do Norte. No início de dezembro de 1950, eles libertaram Pyongyang e depois avançaram ao sul do paralelo 38, levando à captura de Seul, novamente, na primeira semana de janeiro de 1951. Uma nova contraofensiva permitiu que MacArthur retomasse a capital sul-coreana em março. Então a situação se tornou explosiva. MacArthur ficou frustrado com o vai e vem através da fronteira e sugeriu a vários diplomatas e aliados europeus que uma abordagem mais agressiva era necessária. O mais preocupante é que ele especulou sobre o uso de dezenas de armas nucleares para bombardear a Manchúria e tirar a China do conflito. Isso criaria um cordão sanitário que impediria novos reforços à Coreia do Norte, levando a uma vitória rápida. Quando soube das declarações de MacArthur, Truman decidiu destituí-lo do comando em 11 de abril de 1951, pois as declarações de MacArthur contradiziam fundamentalmente a posição estratégica em evolução do governo e implicavam uma crítica direta à forma como Truman estava conduzindo a guerra. Ele foi substituído pelo general Matthew Bunker Ridgway como comandante supremo das potências aliadas no Extremo Oriente. Sob o comando de Ridgway, a guerra foi travada até um impasse e um armistício foi acordado em 1953, que não encerrou a guerra, mas permitiu que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul retornassem ao status quo de antes da guerra. MacArthur voou de volta para São Francisco após sua demissão. É importante lembrar o quanto isso representou uma mudança de realidade para ele. MacArthur mal tinha retornado aos Estados Unidos desde que saiu para assumir o cargo de conselheiro militar nas Filipinas, lá em 1935. Ele viveu nas Filipinas até o início da guerra em 1941. Depois lutou por anos no sudoeste do Pacífico, antes de morar no Japão na segunda metade da década de 1940, quando ele desembarcou na Califórnia em 1951, era em um país que ele mal reconhecia, embora todos ali soubessem quem ele era. Ele fez um discurso de despedida ao Congresso no dia 19 de abril, no qual terminou dizendo que, como velho soldado daquela balada, agora encerro minha carreira militar
e simplesmente desapareço. Um velho soldado que tentou cumprir seu dever conforme Deus lhe deu a luz para enxergar esse dever. No entanto, embora ele dissesse que iria simplesmente desaparecer, na realidade, MacArthur começou uma turnê de palestras pelo país, na qual foi profundamente crítico ao governo de Truman. Não há dúvida de que ele estava tentando medir o sentimento público sobre uma possível candidatura dele pelo Partido Republicano nas eleições presidenciais de 1952. Isso não se concretizou. À medida que sua turnê continuava, MacArthur atraía multidões cada vez menores e foi seu velho amigo e rival, Dwight Eisenhower, quem venceu as primárias republicanas e depois a eleição presidencial no ano seguinte. Como presidente, Eisenhower consultou MacArthur sobre a situação na Coreia. Dwight Eisenhower esteve nas Filipinas com MacArthur entre 1935 e 1939, treinando o exército filipino, e os dois se conheciam muito bem. Claramente, porém, eles tinham temperamentos muito diferentes. Eisenhower teve que ser convencido pelos membros influentes do Partido Republicano a concorrer à presidência em 1952 e ficou famoso por suas críticas ao complexo militar industrial que estava se desenvolvendo como resultado da Guerra Fria. MacArthur jamais teria feito críticas desse tipo à indústria de guerra se tivesse se tornado presidente. Em vez disso, ele se juntou ao conselho da Remington Rand, uma fabricante de armas, em 1952, depois de abandonar suas ambições de concorrer à presidência. Ganhando centenas de milhares de dólares em valores atuais, ele e Jean moravam em uma suíte luxuosa no elegante hotel Waldorf Astoria, na cidade de Nova York. Ele foi internado no hospital pouco depois de comemorar seu 80º aniversário lá, em 1960. Durante seus últimos anos, ele escreveu suas memórias, posteriormente publicadas com o título Reminiscências, e foi consultado pelo presidente John F. Kennedy sobre a situação de segurança deteriorada em Cuba em 1961 e 1962. Em contraste com a abordagem agressiva que levou a sua chamado de volta da Coreia em 1951, MacArthur aconselhou Kennedy a bloquear a ilha durante a crise dos mísseis de Cuba para evitar a guerra. Um ano e meio depois, ele foi internado no Centro Médico do Exército Walter Reed, onde morreu aos 84 anos de idade, em 5 de abril de 1964. MacArthur viveu como um nômade durante toda a sua vida, nunca se estabelecendo de verdade em nenhum lugar. Por isso, ele pediu para ser enterrado em Norfolk, Virgínia, sede da maior base atlântica da Marinha dos Estados Unidos e também onde sua mãe havia sido sepultada em 1935. Os Estados Unidos tiveram muitos generais que inflamaram a opinião pública e que, segundo historiadores, agiram de maneira bastante duvidosa. A maioria desses comandantes despertou hostilidade, mas depois de deixarem o cargo. Andrew Jackson, por exemplo, foi general antes de se tornar o presidente mais divisivo que a América já tinha visto. Douglas MacArthur foi um pouco diferente, pois era um ímã para controvérsias mesmo enquanto ainda estava na ativa. Na década de 1930, ele frequentemente confundia a distinção entre o militar e o governo civil. Foi durante a Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, porém, que MacArthur realmente começou a dividir opiniões. Muitas pessoas criticaram a forma como ele conduziu a Batalha das Filipinas no final de 1941 e início de 1942. Apesar disso, ele continuou sendo um dos principais generais no Teatro do Pacífico e foi nomeado para basicamente supervisionar a reconstrução do Japão no pós-guerra, assim que a guerra terminou.
Seus comentários sobre a política americana e a consideração que ele deu à possibilidade de concorrer à eleição presidencial de 1948, antes de ter se aposentado das Forças Armadas. Pessoas profundamente preocupadas perceberam que MacArthur estava ultrapassando o limite entre a política e o meio militar. Isso ficou em destaque no início de 1951, quando ele excedeu sua autoridade como comandante no Extremo Oriente e questionou a abordagem do governo Truman em relação à Guerra da Coreia. Sua defesa do uso irrestrito de armas nucleares também indicava o quão perigoso seu pensamento estratégico havia se tornado. Tudo isso contrastava fortemente com o contraparte de MacArthur na Europa, o general Dwight Eisenhower, um general que entendia os limites que não podia ultrapassar, agia de forma apropriada e se tornou presidente em 1953. A carreira de MacArthur terminou de forma ignominiosa e ele nunca conseguiu a ascensão à alta vida política que tanto desejava. Em vez disso, ele é lembrado hoje como talvez o general mais perigoso que os Estados Unidos já tiveram. O que você acha de Douglas MacArthur? Ele representou uma ameaça real à segurança dos Estados Unidos ao apagar a fronteira entre o poder militar e o poder civil, ou foi um dos maiores generais do país? Por favor, nos conte nos comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.